Com o áudio desligado. Agora sim, boa noite, gente. E aí, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa revisão a CAFI. E aí, como é que vocês estão? Boa noite, Pamela. Tudo tranquilo? Salve, salve. Galera sobrevivente aí, ó. Que legal. Galera sobrevivente mesmo, ó. Tem bastante participante. Eu jurei se as duas últimas, como que vai funcionar isso aí? Será quantas mil pessoas vão aparecer aí para assistir essa aula? Matemática ainda, né? É. Acabei de chegar de Criciúma, né? Só cheguei, comi alguma coisinha, já estamos aí de volta. A jornada hoje foi correria, hein? É, galera, vamos nessa então. Deixa eu só espelhar aqui o arquivo para a gente bater papo. Só me confirmem se está aparecendo aí para vocês. Espero que sim. Tá aparecendo? Tá, né? Opa, maravilha! Vamos começar então a falar de coisa boa, né? A gente fala de matemática, é falar de coisa boa, com certeza, tá? Gente, eu sei que o tempo é bem curto para a gente bater papo de tanta coisa, né? Então a ideia é revisar o máximo que a gente puder. Eu mandei uma lista de questões que eu vou estar discutindo aqui. Lógico que não vai dar tempo de discutir todas, mas vamos tentar o máximo aí a gente trocar uma ideia e também, né? Segue ali as questões, depois eu mando as resoluções, se caso precisar, se vocês solicitarem ali, gente, tá tudo certo, tá bom? Gente, então vamos começar nosso bate-papo aqui. Para quem não me conhece, sou o professor Nasa, para quem conhece também, continuo sendo o mesmo. Agora aqui na telinha, né, para quem já teve aula ao vivo. E o nosso primeiro bate-papo é sobre funções. Eu separei em dois blocos, né? A parte de funções propriamente dita, com as definições de características de funções de qualquer tipo, né? E depois algumas funções mais específicas, né? Então eu separei ali o conceito de função par, ímpar, composta e inversa, né? Para a gente discutir, trouxe algumas questões que tem aí, inclusive, na lista que eu mandei para vocês, para a gente comentar, beleza? Então vamos começar a falar sobre função par e função ímpar. Essa é um tipo de função que você vai fazer o teste substituindo o valor numérico. Mas o que que significa isso? Vamos começar pela função par. A função par, eu preciso de dois valores opostos e aí eu vou testar esses valores opostos, tem que dar a mesma resposta. Inclusive ali embaixo a gente tem alguns exemplos ali, né? Tipo f de x igual a x ao quadrado. É um exemplo de função par. Cuidado, não vem me dizer que toda função quadrática é par. Não, esse aqui é um modelo, então tem que fazer o teste. Eu vou pegar lá os valores, né? Dois valores opostos, por exemplo, eu posso pegar 2 e menos 2, trocar, vai dar 4 a resposta. Então essa é a função, por isso que ela é uma função par. Então, a função módulo de x também, nem toda função modular ela vai ser uma função par, mas nesse caso ela é. E aí, graficamente, ela vai ser sempre simétrica em relação ao eixo y. Então, se vocês observarem no gráfico aqui à esquerda, né, ela tem ali uma simetria em relação ao eixo y. Já a função ímpar, se eu tenho valores opostos de domínio, vai ter imagens opostas, tá? Então, valores opostos mesmo. Então, se eu pegar ali, por exemplo, a função seno original, se eu pegar seno e menos π e menos π, por exemplo, vai dar a mesma resposta. Se eu pegar π sobre 2 e menos π sobre 2, aliás, mesma resposta não. A ímpar tem que dar valores opostos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, π sobre 2 e menos π sobre 2, uma vai dar um e a outra vai dar menos um. E assim por diante. Então, eu preciso fazer o teste numérico se ele perguntar se a função é par ou ímpar. Então, lembre-se disso. Se a CAF cobrasse um itemzinho, aquele itemzinho um, a função fulana é par. Pega dois valores opostos, faz o teste. Se der igual, ela é par. Se der oposto, ela é ímpar. Se não acontecer nada, ela é sem paridade. Já a função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Ela é como se fosse um giro de 180 graus, né, em relação à origem, tá? E aí entramos no bate-papo de função composta. A CAF costuma cobrar, né, função composta. É aquela função que tem uma dentro da outra. Aí você tem que ficar ligado só qual que vem primeiro, né? Então é sempre de dentro para fora, tá? É sempre de dentro para fora. Você tem que saber qual que é a primeira função. Então no caso aqui eu coloquei a função g composta com f, é sinal que a f vem primeiro, depois a g. Então a g depende dessa função f.
tá? Então, como é que eu resolvo isso? Eu pego a função de dentro e substituo na função de fora, que foi o caso do exemplo que eu coloquei para vocês ali, ó. 2x mais 1 é a função f e x ao quadrado menos 3 a função g. Como eu quero a g composta com f, eu vou pegar a f e colocar dentro da g, ó. Foi o que aconteceu aqui, ó. A função f foi no x da g, e aí resolvendo dar essa expressão. Já a G composta com F é o contrário, né? É a G dentro da F. Então percebam que eu pego toda a estrutura da G e coloco no X da função F, tá? Geralmente, F composta com G é diferente de G composta com F. Então a ordem realmente importa, tá, gente? Depois vai fazer exercício sobre isso. E aí, a função inversa, que é aquela função que faz o caminho contrário. Cuidado! Para existir inversa, eu preciso que a minha função seja bijetora. O que que significa isso? Injetora significa elemento diferente de domínio ligado em diferente, cada um seu. E sobrejetora, todo elemento do contradomínio tem que ser usado. Então, a imagem do gráfico tem que ser igual ao contradomínio oferecido na questão. Então, só existe função inversa se ela for bijetora, ou seja, tem que ser os dois. Ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tem que fazer o teste. E aí, para analisar a injeção e bijeção, principalmente a bijeção, você tem que conhecer o gráfico das funções, por isso que é importante fazer uma análise geral aí das funções. E para encontrar a inversa, né, tem essa receitinha ali embaixo, né? A gente acaba trocando x por y e y por x e acaba isolando o y para poder chegar nessa função inversa. Cuidado que em alguns casos não precisam é, fazer esse caso, tá? Então depende muito da pergunta, eu não preciso fazer isso, tá? Uma coisa bem importante, galera, é sobre o gráfico da função inversa e a sua original. Se eu aplico a composta de uma da outra, ela vai dar uma função identidade, que é exatamente a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então tem que ficar ligado nisso. Então, se eu pegar a composta fizer composta, né, da função original com a sua inversa, vai dar a função identidade, ou seja, vai dar x. Essa é a ideia, tá? É como se ele retornasse ao valor original, tá? E falando sobre inversa, se caso a função original e a função inversa se cruzarem, é exatamente nessa bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, qual que é a característica de um ponto que vai pertencer tanto à função original quanto à sua inversa? O x e o y tem que ser igual, tá? Porque daí se o 2 leva no, por exemplo, o 2 leva no 2, o 2 é que vai voltar no 2. Então, esse vai ser o ponto comum que as duas funções têm, tá? Tem que ser exatamente com essa configuração. Já caiu questões assim na CAF, tá? Eu separei algumas questões aqui desse material que eu mandei para vocês para a gente discutir essas propriedades. Vamos nessa? Let it go! Vamos lá, meus lindos, vamos reconhecer essas informações, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando aí no chat, tá, gente? Fica à vontade. Vamos lá. A primeira questão aí, ó. A função f de r mais para r mais, definida por f de x igual a x ao quadrado, ele está dizendo que ela é bijetora. Será mesmo que essa função é bijetora? Você deve estar se perguntando, NASA, como que eu sei que uma função vai ser bijetora? Lembrando que ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ah, NASA, mas função quadrática ela não é bijetora por natureza. Cuidado que ele restringiu o meu domínio ali, galera. Tá? Então o meu domínio ele está todo restrito. Então se eu analisar só a parte do domínio, você já vai perceber o que vai acontecer. Quer ver, ó? Esse item um aqui, ó. Se eu analisar o domínio dela, x aqui e o y, né? Ele pega como domínio, ó, essa é a parte do domínio. Aqui está o domínio da tua função. Então ela está usando só a parte positiva. E como contradomínio também, ó, esse é o contradomínio, aquele que eu falei, ele oferece na própria questão, o contradomínio. E aí agora eu tenho que conhecer o gráfico. Como eu estou falando aí de uma função quadrática, já vou dar detalhes a mais aí da função quadrática, ela tem só esse comportamento aqui. Por que, NASA? Por causa do domínio. X ao quadrado seria uma função com uma parábola, né? Seria a parte da parábola. Porém, como o meu domínio é só a parte positiva, ele vai ficar só com essa parte aqui. Então, se a gente analisar essa função aqui, ela é injetora? Sim, ela é injetora. Por quê? Porque para cada elemento do domínio tem uma única imagem, né? Então não está tendo oscilação no gráfico para ter mais
uma única imagem para vários domínios. Então, sim, ela é injetora. E ela é sobrejetora também, por quê? Porque a imagem oferecida aqui no gráfico, ó, ele está usando isso aqui como imagem. E essa imagem ela está coincidindo com o contradomínio oferecido lá na questão, ó. A imagem ela começa no zero e vai para mais infinito, ou seja, os reais mais, que é exatamente igual ao que o enunciado ofereceu para a gente, tá? Então esse item um aí é verdadeiro, tá? A próxima. Opa, então vamos colocar um verdadeiro ali. A função f de r em r definida por raiz quadrada de x ao quadrado é sobrejetora. Interessante essa questão, hein, galera? Tá? Muito interessante. Ah, não, mas eu não sei da definição de raiz quadrada de x ao quadrado, né? Dá para ter uma ideia do gráfico, mas se souber dessa definição, ajuda um monte, né? Essa definição aqui, na verdade, é a definição de módulo, tá? Porque ele está usando como x todos os reais, ó. Ele está usando como x todos os reais, tá? Então, e aqui é o contradomínio, ó. Contradomínio. Então, será que essa função modular ela vai usar todos os números reais? Não, né? Pela definição de módulo. Lembrando que módulo é uma distância, então ela não tem como valor negativo. Ah, NASA, mas eu já poderia deduzir por causa da raiz quadrada, né? Raiz quadrada nunca vai ser negativa. Então, como aqui no contradomínio são todos os reais, ele não vai conseguir usar a parte negativa. Exatamente. Então, ela não é sobrejetora, por quê? Porque a parte que ela usa é do zero para mais infinito. E o contradomínio oferecido são todos reais. Então, ele não está usando todo o contradomínio. E ela também não é injetora, porque se a gente for desenhar um gráfico, vai ficar um V de módulo, tá? Então, essa aqui é uma questão falsa, tá? Bora para mais uma. Sejam f e g funções de R em R. Se f de g de x é igual a x, então g é injetora. Linda demais, galera. Olha só isso aqui, eu acabei de falar, né? Se eu pegar uma função e fizer composta e der x, x é a função identidade, tá, gente? Ó, se eu desenhar isso aqui no gráfico, né? Então, se eu fizer isso aqui graficamente, o que que é a função y igual a x? A função y igual a x, ela é... Opa, volta aqui. Volta aí um pouquinho. Isso. Então vamos aqui ao gráfico, né? Então a função y igual a x é exatamente essa reta aqui, galera. É a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então por isso que é a inversa, né? Lembra que eu falei para vocês? Se eu pegar uma função e fizer ela com ela, digamos, a composta dela com outra e der a função identidade, é sinal que uma é a inversa da outra. Tá? Então, se qualquer função, eu peguei uma função, apliquei composta com outra e deu essa função de identidade, é definição. Uma tem que ser inversa da outra, não tem outro jeito, tá? Então, ou seja, se uma é inversa da outra, quer dizer que essas duas funções são bijetoras. Então, com certeza, ela é injetora, sim. Ah, então, mais uma questão aí de definição, então, verdadeira, tá? Show de bola? Claro que eu acho que já dá para garantir a questão verdadeira, né? Nós estamos com um e 3 aqui, a única que tem um e 3 é a letra B. Olha só que interessante. Mas vamos para 4, né? Essa 4 ela é pegadinha, galera. Se dá uma vontade de fazer o corta-corta aqui, né? Hã? 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 Dá uma vontade de fazer esse corta-corta? Alguém por acaso pensou nisso? Sim ou não? Ai, que vontade de fazer esse corta-corta, né? Por que que não pode, NASA? Porque ele falou que essa expressão é válida para todo número x real. Então, a lei do cancelamento não vale para elementos nulos. Se tem elementos nulos, não vale a lei do cancelamento. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar x igual a, vai ficar a menos a vai dar zero, vai ficar um zero em cima e um zero embaixo. Então, x menos, né? Então, esse cancelamento não pode acontecer, tá? Então, cuidado com essas simplificações de expressões quando ele fala que vale para qualquer número real. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem essas simplificações no denominador, tá? Então, fica ligado aí. Falsa, justamente por causa dessa pegadinha que o cancelamento nesse caso não pode acontecer, tá? Então deixa eu até apagar aqui que não pode fazer esse cancelamento, tá? Justamente, a não ser que ele falasse assim, ó, para todo x diferente de a. Aí, ok, né? Para qualquer valor de x diferente de a, aí eu poderia executar o cancelamento bem de boa.
Show de bola, vamos para mais uma. Olha só, temos essa questão aqui, ó. Número 9 aí da lista que eu encaminhei para vocês, tá bom? Considere a função f de menos 1 a mais infinito e indo para menos 7 a mais infinito, onde é uma função quadrática. Sabendo que a função f tem uma inversa, f menos 1, e sendo I AB o ponto de interseção dos gráficos de f e f menos 1, a soma de a mais b pertence ao intervalo qual? Já pensou uma dessa aí? Ah, NASA, eu não sei como é que faz isso aí. Ele está falando de inversa, mas é de uma função quadrática. Gente, ele limitou uma parte do gráfico, tá? Ele está limitando as coordenadas do vértice. Se a gente calcular as coordenadas do vértice, é só fazer um esboço do gráfico aqui para a gente entender qual é a parte do gráfico que ele está analisando para a gente, tá? Vou fazer aqui no cantinho. Ó, x igual a -1 e y igual a -7. Estaria aqui assim. Então, esse é o ponto. E esse ponto é justamente as coordenadas do vértice da parábola. O x do vértice vai dar -1 e o y do vértice também vai dar -7. Só que qual é a parte do gráfico que ele está mostrando para a gente? Do -1 para mais infinito. Tá? Então, ele está analisando o gráfico nesse sentido aqui, ó. Só essa parte. Semelhante àquela questão anterior que eu comentei, tá? Então, realmente ela é bijetora e ela tem inversa. Só que ele quer saber o ponto de interseção. Aí é que tá, galera. A função original com a sua inversa, se elas se cruzarem, vai ser exatamente na bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Vai ser exatamente na bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se tiver um ponto que elas se cruzam, é exatamente nessa linha aqui, ó, tá? E aí, essa linha é y igual a x. Mas então, tá, como é que você vai fazer? Eu vou pegar, então, toda aquela expressão e vou igualar a x. Então, anotem aí, galera, sempre para encontrar o ponto de interseção da função original com a sua inversa, você pega a função original e iguala a x e resolve. Bhaskara, sim, exatamente. É Bhaskara ou subproduto, o que você achar melhor, tá? Então, exatamente assim. Eu vou pegar aqui, então, ó, x ao quadrado mais 2x menos 6 e vou igualar a x, porque essa função é justamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vai ser exatamente esse ponto aqui, ó, que eu estou procurando. Naquela localização, é um ponto aí do primeiro quadrante, tá? Então vamos ver quanto é que vai dar essa soma de A mais B. Depende muito da localização. Bora resolver então, né? Nós vamos ficar com x quadrado mais 2x menos x menos 6, tudo isso igual a zero. Tá? Então, resolvendo, eu vou ficar com x ao quadrado mais x menos 6, tudo isso igual a zero. Tá? Aqui dá para fazer por Bhaskara ou some produto, tá, gente? Fica a critério de vocês, tá? Vamos fazer por some produto? Olha só. A soma menos b sobre a, para quem não lembra, vai dar -1. E o produto c sobre a vai dar exatamente -6. Então eu preciso de dois números que multiplicado de -6 e somado de -1. Na tabuada dos 6, eu só tenho dois, né? Eu tenho 1 e 6, 2 e 3, né? E um deles tem que ser negativo para que a soma dê -1. Então vai ter que ser. Opa, volta para cá. Volta para a questão aí, por favor. Então vai ter que ser o quê? -3 e 2, né? Porque se eu colocar o negativo no 1 e no 6 não vai funcionar, tá? Então aqui o 1 e o 6 não deu. Então, significa que o meu x' é igual a 2 e o meu x duas linhas igual a -3. Óbvio que o -3 não faz parte do domínio, tá, gente? Olha lá, ó, eu estou falando do primeiro quadrante. Então, consequentemente, o x que a gente tem é 2. Aí você deve estar pensando, Nas, mas como é que eu acho o y? Cara, você está na reta y igual a x, tá? É na reta y igual a x. Então, é onde os dois pontos têm os mesmos valores de coordenadas. O x e o y são iguais. Então, o ponto aqui que eles vão se cruzar é 2 para o x e exatamente 2 para o y, tá? É exatamente aí que eles vão se cruzar. Então, eu sei que A vale 2, B vale 2 e 2 mais 2 é igual a 4. E 4 está dentro de qual intervalo, gente linda? Olha lá, ó. Perceberam?
letra B. Tá? Então, exatamente letra B, pode marcar lá, maravilhoso, né? Então, nossa letra B aqui, porque está dentro desse intervalo de 0 até 5. Cuidado, ele está dizendo, ó, pertence a qual intervalo? Isso aqui são intervalos reais, então você precisa saber se essa soma onde está. Tranquilo? Dúvidas, angústia, trauma, nervosismo, pânico? Não? Vamos lá então. Função composta. Uma questãozinha aí de função composta. O que que nós temos para a nossa função composta? Lembra o que que é função composta? É exatamente uma dentro da outra. E para resolver, a gente faz de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora, sempre, tá? Vamos começar aqui com f de 6. Como que eu faço para resolver a nossa f de 6? Ah, então aqui, ó. Ô, NASA, mas essa função aí, o que que ela quer dizer? Ó, é uma função com duas sentenças, tá, gente? Ó, seja a função f definida por f de x igual a 2x menos 7, se o x for menor ou igual a 5. Então, eu tenho que verificar se aquele número que eu estou usando lá no lugar do x é menor ou igual a 5 ou maior que 5 para ver qual das duas expressões eu vou usar. O f de 6 ele é, ó, o 6 ali, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, f de 6. O 6 que está aqui no lugar do x, ele é maior que 5. Como ele é maior que 5, olha aqui, ó, é maior que 5, eu vou substituir nessa segunda expressão. Então vai ficar 18 menos 3 vezes 6. Perfeito? Então é essa a ideia. Então 18 menos 3 vezes 6 dá 18 de novo. E 18 menos 18 é exatamente zero. Ô, NASA, tá, beleza. Como é que eu continuo? Calma. Eu vou ali e vou substituir, tá? Eu vou ficar aqui, ó. F de quê? Essa parte aqui deu zero. O legal é que eu já vou usar esse aí na próxima, tá? Olha lá, ó, f de zero, ele quer de novo, vai ser a mesma resposta, tá? Nossa, mas e agora? Quanto que vai dar f de zero? Vamos aqui pro cantinho, ó. F de zero. Como que eu calculo f de zero? Eu vou trocar em qual das duas? Analisa, primeiro analisa. Zero. Zero é menor que 5 ou maior que 5? Né? Zero é menor que 5, com certeza. Então eu vou trocar na de baixo. Eu vou ficar com 2 vezes zero menos 7. E essa resposta vai dar zero menos 7, que é igual a menos 7. Maravilha! Então quer dizer que a primeira parte dá menos 7. Aqui. Tranquilo? Ô, Nasa, tá, e aí? Como é que eu continuo a brincadeira? Aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Então, essa parte aqui eu já resolvi. Ele ajudou a gente, porque f de zero da anterior é o mesmo f de zero daqui. Não tem como dar resposta diferente. Então, opa, diminui. Isso. Então, eu vou ficar com menos a f de menos 7. Por quê? Porque f de zero a gente já resolveu ali anteriormente. E agora vamos calcular f de menos 7. Quanto que vai dar f de menos 7? Bem, menos 7 com certeza não é maior que 5, né? É muito negativo. Então ele é menor que 5. Vou usar a primeira de novo, né? 2 vezes menos 7, menos 7. Isso aqui vai ficar menos 14, menos 14 com menos 7, que vai dar menos 21. Perfeito? Cuidado para não cair em pegadinha, tá, gente? O cara vai lá, menos 7 com menos 21. Tem alternativa? Olha que sacanagem. Tem alternativa. Cuidado que já tem um menos na brincadeira aqui, ó. Tá? Então, esse menos aqui, vai ficar menos o menos 21. E menos com menos dá mais. Vai ficar menos 7 mais 21, que vai ser igual a 14. Então, tá lá nosso gabarito lindo, maravilhoso. Letra D, tá aqui, ó. Maravilha, gente. E aí, tranquilo? Ah, NASA, mas é só isso de função que tem? Não, tem mais, galera. Preparei um material maravilhoso para vocês. Vamos falar agora então de função afim, quadrática, exponencial e modular. Ufa, quanta coisa, né, gente? Vamos lá, bate papo aí, ó.
A função fim é uma das mais tranquilas que tem, mas tem que cuidar para não cair em pegadinha, porque às vezes pegou a função fim e coloca composta com uma outra, tá? Então tem que ficar ligado nisso, tá? Função afim, galera, é aquela função em que você pode usar matemática básica. Ela tem um valor fixo mais um valor variável. Esse valor fixo é o nosso b, que no gráfico está sempre no eixo y. E o A, ele trabalha com essa variação, galera. Então fiquem ligados que o A é exatamente a variação do Y dividido pela variação de X. Você precisa de exatamente dois pontos para trabalhar com essa variação aqui, ó. Variação do Y dividido pela variação de X vai dar o teu coeficiente angular, que é a inclinação dessa reta, tá? Então tem que ficar ligado nisso aí. Geralmente o domínio são todos reais, imagem é todos reais, porque você está falando de uma reta. A não ser que seja contextualizada, que daí ele vai trabalhar aí com valores limitados, tá bom? E o legal é que toda função afim, ela tem uma inversa. Toda função afim, ela é bijetora por natureza, né? E ela vai ser crescente ou decrescente, dependendo aí do A. Lembrando que esse ponto aqui que cruza, na verdade foi para cá, né? Esse ponto tem que estar aqui, ó, menos B sobre A, né? Esse é o ponto onde está a nossa raiz ali, né? E para achar esse ponto, iguala a zero. Função quadrática, né? É uma parábola com cavidade para cima ou para baixo, depende do A. Não é essa a ideia. O C é justamente o ponto que cruza o eixo Y e o B ele define o sentido que esse gráfico cruza o eixo Y, né? Se cruzar na descida, o B é negativo, se cruzar na subida, o B é positivo. Então o B define exatamente essa curvatura no sentido do eixo Y, né? Para cruzar o eixo X depende do delta, né? Vai depender de quantas raízes você tem, então o delta que vai definir aí a quantidade de raízes. E assim, ó, falou sobre máximos ou mínimos, é o vértice. Então sempre que ele falar de valor máximo ou valor mínimo, né? Valor máximo, né? Aliás, é isso, valor máximo, né? Ou valor mínimo de função quadrática, mínimo, é o vértice. Lembrando que o valor máximo vai acontecer quando o A é menor que zero, a tua concavidade vai estar voltada para baixo, e vai ser valor mínimo quando o teu A for maior que zero, aí você tem uma concavidade voltada para cima, tá? Então fica ligado aí nessas anotações. Função exponencial, olha só, vem caindo nos últimos anos aí a função exponencial. E a exponencial geralmente ela é aplicada a fenômenos de reprodução, bactérias, na parte da matemática financeira, quando envolve juro composto, tempo de meia-vida de substância, são sempre características de funções exponenciais. Aqui a gente está apresentando a função exponencial mais simples, né? Mas eu posso ter uma constante aqui na frente multiplicando essa variável. Aí depende muito da análise, né? Então, esse gráfico que está aqui, ele está analisando que na frente aqui da minha base é um, por isso que ele estava mostrando ali o ponto um aqui, ó, cortando o eixo Y. Porém, se eu colocar uma constante k qualquer, né, se eu alterar essa minha função para essa variação aqui, ó, k vezes a elevado na x, quer dizer que ele vai trocar esse um aqui, ó, por essa constante k, tá? E aí eu vou dar uma dica bem legal, galera. Ó, geralmente esse k é positivo, tá? Geralmente, esse k ali, porque esse k geralmente é um valor inicial, o problema, tá? Ele vai ser sempre um valor inicial. E aí, como ele é aplicado a contextos, geralmente é positivo. E aí o gráfico vai ser exatamente assim, né? Se a minha base for maior que um, eu vou ter um gráfico crescente, e se a minha base for entre zero e um, eu vou ter um gráfico decrescente, bem exponencial, que ele não cruza o eixo X, ele se aproxima. Porém, se por acaso ele colocar lá um K negativo, mas daí é fora de contexto, porque você não vai ter uma quantidade de substância, por exemplo, negativa, tá? Mas se ele colocar um K negativo, o que que vai acontecer com o gráfico? Ele vai rebater esse gráfico para a parte de baixo do eixo X. Ele vai fazer isso aqui, galera, ó, considerando K menor que zero, né? Então, por exemplo, o A ali, né? Ele vai pegar esse gráfico e vai rebater assim, ó. Então aqui eu vou ter um A maior que um, por exemplo.
Aí ele muda o sentido. Por quê? Porque ao invés de o gráfico ficar totalmente positivo, ele vai ficar totalmente negativo e aí vai alterar. Ao invés de ser crescente, ele passa a ser decrescente. Mas é tudo se caso essa constante inicial aqui na frente da base for negativa. Então, ele vai inverter esse sentido do gráfico original, tá? Então lembre-se disso. E por último, nossa função modular, né? Função modular que precisa aí da função original. Definição de módulo é uma distância, né? Então, a distância de qualquer número real até a sua origem. E aí, se não tiver nada adicionado lá de fora, o domínio pode ser qualquer número real, depende da função que eu coloco ali. A imagem de zero a mais infinito, por quê? Porque não tem módulo de um número negativo. A única maneira de o módulo ficar negativo é se fora do módulo eu acrescentar um valor negativo. Acrescentar não, subtrair, né? Subtrair, não é? Um valor aqui. E aí sim ele vai deslocar o gráfico todo para baixo e aí pode ter essa possibilidade do gráfico ficar negativo. Tá bom? E vamos às questões. Eu trouxe algumas aqui. Não vai dar tempo de resolver todas aí dessa lista. Gostaria muito, né? Mas tem a parte de geometria ainda daqui a pouquinho, tá, gente? Ó, que nós temos aí, ó? Ah, e outra coisa. Quando vocês estiverem resolvendo questões de função afim, não se prendam à expressão algébrica somente. Às vezes faz um esboço de uma tabela, de um gráfico, analisa as variações, né? Por exemplo, se for função quadrática, verifique se ele está te dando os pontos notáveis de vértice, de raiz, porque esses pontos eles te ajudam a interpretar o problema de uma maneira mais rápida, ok? Raiz, principalmente, te ajuda a interpretar o problema. É o caso dessa questão. Eu vou ler com vocês aí, tá? É... Eu reduzi. Opa, peraí. Opa, para onde é que eu fui? Aqui. Ah, tá. Um sistema de. Eita, aqui ficou na frente. Agora que eu fui ver. Como é que eu faço para tirar agora? Ah, tá. Agora eu já consigo. Peraí, gente. Já vou ir. Aqui para ver qual é a questão. Ah, tá aqui, que não está na frente. Agora eu vou ler com vocês. Olha lá. Um sistema de inteligência artificial processa dados de imagem utilizando matrizes de pixels. Durante testes, a equipe notou que o tempo de processamento de cada matriz varia de forma linear, sublinha essa parte aí, gente, ó, forma linear em função da quantidade de pixels. Foram registrados os seguintes resultados. Uma matriz de 10.000 pixels foi processada em 3,4 segundos. Uma matriz de 25 pixels foi processada em 6,4 segundos. Com base nesses dados, a equipe modelou o tempo de processamento, T de x, em segundos, em função da quantidade x de pixels em milhares. Se o sistema for usado para processar uma matriz de 40.000 pixels, qual será o tempo estimado de processamento? Bora lá, gente! E aí? Como que será que a gente resolve? Olha que interessante aqui, ó. Ele diz que x representa milhares, multiplicado por 1.000. Então, isso aqui já ajuda a gente, tá? Porque eu posso já tirar esses montes de zeros aqui, ó, para analisar, tá? Porque o x que ele quer é em milhares, quer dizer que já está multiplicado por 1.000. Então já começa nessa brincadeira aí, tá? E aí, NASA, como é que eu vejo? Eu pedi para vocês sublinharem aquela parte importante lá em cima, né? Ó, varia de forma linear. Isso é característica de função afim. Com certeza é característica de função afim. Então eu vou ter uma variação constante. E aquilo que eu falei para vocês, eu não vou resolver pela forma ax mais b, tentar achar o a, tentar achar o b e completo. Não, eu trabalho. O a é ok, o a é muito importante por causa da variação, mas eu vou usar o próprio problema para resolver. E aí eu gostaria muito, se alguém não entender, pergunta aí, galera, né? Coloca ali no chat, professor, por que que deu tal número? Por que deu tal coisa? Mas eu vou fazer devagarinho. Olha só, observem aqui, ó. Esse aqui é o x e aqui é o y, né? Então, observe quanto que variou aqui no y. Então, confere, ó. 3,4
para 6,4. Vocês concordam comigo que essa variação foi de 3 unidades? Né? 3,4, 4,4, 5,4, 6,4, ó, 3 unidades. Perfeito? Enquanto isso, olha o que aconteceu aqui, ó. Essa é a variação no x. De 10 para 25. Variou quanto? 15. Perfeito? Você já sabe onde que eu quero chegar, né? E olha que interessante. Ele quer que a gente analise o 40. Então, vou colocar o 40 aqui, ó. 40. Nem precisa mais do 1000, né? Só o 40. Quanto que está variando? Então, confere ali, ó. Quanto que está variando de 25 para 40? Olha lá, ó. Dá, confere, confere, confere. De 25 para 40, está variando quanto? Não é os mesmos 15? Né? Sim ou não? Tá variando os mesmos 15, cara. Olha aqui, ó. Delta X aqui tá variando 15. Então significa o quê? Se de 25 para 40 mil tá variando 15, desse 6,4 para a resposta do 40 mil, não, vai ter que variar quanto? Não vai ter que variar os mesmos 3? Vocês concordam comigo? Hã? Olha lá, ó. Na verdade, eu estou usando o conceito de função afim, só que sem precisar da expressão algébrica y igual a x mais b. Eu estou usando só o problema em si, mas eu estou usando o conceito de função afim, estou trabalhando com variação constante, que é o a, é a mesma variação. Acabou, né? Né? Por quê? Porque se eu sair de 6,4, eu vou ter que aumentar 3. 6,4 mais 3 quer dizer que quando ele chegar no 40, a resposta vai ser de quanto? De 9,4. Perfeito? Né? Porque 6,4 mais 3 dá exatamente aqui o 9,4. Então a resposta está lá, ó, linda, né? Letra D. Que legal, né? Imagina só se cai uma dessa na CAF e você resolvendo usando matemática básica, né? Teu concorrente ali desesperado montando o sistema e você rindo, fazendo igual o Simba, né? Rindo na cara do perigo, né? Vamos embora. Tem mais, hein, gente? Tem mais. Dúvidas, angústia, trauma, nervosismo, pânico. Lembrando, galera, qualquer dúvida pode estar perguntando, fiquem à vontade, tá? Mais uma, falando agora um pouquinho de exponencial, tá? Questões que costumam cair aí na prova da CAF. E aí é o seguinte, galera, questão de exponencial, o legal é trabalhar com fatoração, tá? Porque como eu estou falando de potenciação aqui, você precisa ter em mãos aí sempre as propriedades de potência, multiplicação de mesma base, você mantém a base soma expoente e assim por diante. É sempre bom ter em mãos aí as principais propriedades de potência, porque exponencial, assim como logaritmo, você precisa aí das propriedades de potência. Vamos nessa! O que que nós temos aí nessa questão? Tá? Ele diz o seguinte: uma instituição financeira realiza aplicações monetárias. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Vamos lá, de novo. Uma instituição financeira realiza aplicações monetárias a médio e longo prazo, ficando a aplicação modelada, descrita com excelente aproximação, pela função exponencial f de t igual a p, que multiplica 2 vezes elevado àquele número 0,0625t, em que o parâmetro P representa o capital inicial a ser aplicado e T a variável tempo medida em anos. Sendo assim, é correto afirmar que o tempo necessário a partir do momento inicial da aplicação de um certo capital para a sua duplicação é de quantos anos? E aí? Ainda bem que ele falou duplicar, né? Porque se ele coloca qualquer outro número diferente de 2, a gente cairia numa questão de logaritmo. Ah, justamente o logaritmo a gente usa quando eu não consigo trabalhar com bases iguais, tá, gente? Tá? Então, olha só, duplicar significa multiplicar por 2, concorda comigo? Sim ou não? Sim, né? Então, duplicar significa multiplicar por 2. Então, vamos à resolução dessa questão aí, ó. Vou pegar aqui a nossa caneta. Então, ele deu a expressão, ó, e aquilo que eu falei para vocês, ó.
Esse P que ele colocou aqui é o valor inicial, é o parâmetro inicial. Olha, ó, P representa o capital inicial. Então ele quer que essa expressão seja igual ao dobro desse capital inicial. Então o que que ele quer? Ele quer que P vezes 2 elevado a 0,0625t seja igual a 2P. A cidade está pensando, nossa, mas eu nem sei quem é P. Não precisa. Olha lá, ó. P de um lado, P do outro. Faz aquilo que você adora fazer. Hã? Que é o quê? Ah, eu tô ligado, eu tô lendo teu pensamento, cara. Eu sei, olha só. Você quer fazer isso aqui, ó? Pode fazer. Tá multiplicando de um lado, multiplicando do outro. Pode fazer. E vai para o abraço. É? Você vai ficar então com 2 elevado a 0,0625 t igual a 2. Aí você deve estar pensando, NASA, mas e agora? Como é que eu resolvo isso? O legal é que ficou base igual, tá? E o expoente, quando não aparece, ele é um, tá? Aquilo que eu mencionei, se as bases fossem diferentes, você ia ter que aplicar o logaritmo dos dois lados, e aí o logaritmo que ia resolver o problema. Mas nesse caso, não. Como as bases são iguais, você também pode simplificar as bases, já que elas são iguais, e trabalhar apenas com os expoentes. Então, eu vou ficar com 0,0625 vezes t igual a 1. Então, o tempo que ele está procurando para a gente é 1 dividido por 0,0625. Vocês estão ligados que a CAF adora trabalhar com esses números bem quebrados, né? Já caiu várias vezes questões assim, tá? Então, mas e aí, como é que eu resolvo? Ou você faz na mão essa divisão, ou transforma em fração, né, cara? Porque aqui, ó, essa parte dessa fração é 625 sobre 10.000. Como ela está embaixo, vai acabar invertendo. Eu vou fazer o passo a passo aqui, tá, gente? Ó, transformando isso aqui para fração, seria 625 sobre 10.000, né? Ô, NASA, não seria mais fácil completar as casas decimais e dividir? Ok, vai e divide na mão, tá? Então, na verdade, vai ser 10.000 dividido por 625. Você teria que fazer isso aqui exatamente na mão, tá? Funcionaria. Tá? Eu, na verdade, quando eu resolvi, sabe como é que eu pensei? Para não precisar fazer a divisão, olha só. Lógico, se você dividir, você vai chegar na resposta. Eu pensei o seguinte: os 10.000, ele é 10 ao quadrado, né? E o 625, ele é 5 ao quadrado. Só que 10 ao quadrado, ele é 5 ao quadrado vezes 2 aliás, 5 ao quadrado, não, desculpa, falei besteira. Vamos de novo. Deixa eu apagar aqui. Não é ao quadrado, é na 4. É na quarta potência. Então aqui seria 10 na quarta potência e aqui seria 5 na quarta potência. Só que o 10 ele é 2 vezes 5. Então aqui eu poderia colocar como os 2 na 4 vezes 5 na 4 e embaixo 5 na 4. E aí, aquilo que vocês gostam de fazer. Ah, Lili, ó, tchau. Tá, tá. Sobraria para mim o 2 elevado na quarta potência. Eu fiz assim, quando eu peguei a questão para resolver. Tá? Mas nada impede de você fazer essa divisão na mão e chegar na mesma resposta que tá lá o gabarito lindo, maravilhoso, letra B. Aqui, ó. 16 anos. Show de bola? Última questão, galera, desse bloco, e aí eu inicio o nosso bate-papo de geometria, tá? Então, nossa última questão aqui de módulo, para a gente iniciar o bate-papo de geometria, tá? Considerando no plano. Essa coisa ficou na frente, vamos voltar para cá. Então, aqui, ó, considerando o plano cartesiano, o sistema de coordenadas cartesianas usual, usando o metro como unidade de comprimento, é correto dizer que a medida da área da região limitada pelo gráfico da função de 0 até 4 até R, definida por f de x igual ao módulo de x menos 2 menos 2, e pelo eixo das abscissas em metros quadrados é igual a quanto? Bora resolver então. Temos que desenhar o gráfico dessa expressão, mas é só um intervalo de 0 até 4, tá, gente? Temos que analisar esse gráfico. Bora lá. Módulo NASA. Exatamente. Módulo, olha aqui, ó. Eixo X e eixo Y. Tá, aqui está o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Bora construir esse gráfico. O que que nós temos, galera? Primeira coisa é achar o ponto onde zera esse módulo.
Tá? Então, ó, o valor que zera aqui, vocês conseguem me dizer de cabeça? Eu acho que sim, né? O valor que zera esse módulo é o 2, né? Então, o 2 ele é um ponto crítico que a gente tem que analisar. Tá? É o intervalo de 0 a 4. Então, aqui começa o zero. Então, eu vou ter o 2 aqui no meio e o 4 no final, que é o intervalo que ele quer que a gente avalie, ó, de 0 até 4 só. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Bem, se eu trocar x por zero e resolver, quanto é que vocês acham que vai dar, ó, se eu trocar x por zero? Né? Vamos fazer as continhas? Eu vou fazer tudo aqui. Para não fazer de cabeça, eu vou fazer as continhas na mão, tá? Aqui do ladinho, ó. X igual a zero, eu vou ficar com f de zero igual a módulo de zero menos 2. Isso aqui vai dar módulo de menos 2, que vai dar 2 menos 2, que vai dar zero. Então quer dizer que o gráfico vai passar por aqui, tá? Ô, Nasa, você está resolvendo, eu estou resolvendo usando continha, sem analisar o conceito de módulo, que dá para fazer isso. Estou considerando que você esqueceu essa análise de módulo, vai fazer tudo isso na mão, tá? Mas você lembra como é que é uma função modular? Se lembrar, ótimo, maravilha, tá? Então, galera, a gente vai fazer o seguinte: quando x é igual a 2 agora, o que que vai acontecer quando x é igual a 2? Porque o 2 é o valor que zera aqui, né? Então vai acabar sobrando só o menos 2. Ó, o 2 menos 2 dá zero, vai acabar sobrando só o menos 2. Então, esse aqui ele vai descer até o menos 2. Né? Então, ele vai descer aqui até o menos 2. Tem esse ponto aqui. Então, esse aqui é o ponto mínimo dessa função modular. Por que, NASA? Porque o valor mínimo que eu tenho para esse módulo é zero. Lembra lá que eu falei para vocês que a função modular, o valor mínimo dela é zero. Como ele colocou um menos 2 aqui do lado de fora, ele desce todo o gráfico exatamente 2 unidades. E quando eu trocar o x por 4, olha o que vai acontecer. X por 4 vai ficar f de 4 igual a módulo de 4 menos 2. Isso aqui vai ficar módulo de 2 menos 2, ou seja, 2 menos 2, que vai dar zero. Então, esse gráfico também vai passar por aqui. Ou seja, olha o comportamento do nosso gráfico, gente. Ele vai vir aqui e daqui ele volta até ali. Ah, mas ele não cruza mais? Não, porque ele quer que a gente avalie só o intervalo de 0 até 4. Acabou, tá? O que que ele quer? Agora vamos ler o problema. Ele quer a área da região dessa parte do gráfico com o eixo X. Então, olha só a região que ele está procurando. Ele quer que a gente calcule a área exatamente dessa região aqui. Eu deixei essa questão para o final, porque como a gente vai entrar em geometria, né, faz parte aí da análise geométrica. Cálculo de área de triângulos. E esse triângulo está bem tranquilo. Nada de querer colocar determinante, por favor. Não, não precisa. A área de triângulo nessa posição tá bem fácil, hein? Ele tem quanto de base, ó? A base dele. Nath, sim, seria modular, sim, tá? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Isso aí, seria modular. Uhum. Ah, então aqui, ó, o que que eu fiz? Só para a gente recordar aí, né? Eu peguei, ela é, exatamente, isso, ela é modular. Se caso ele não tivesse dado esse limite, 0 até 4, ela viria lá de cima e continuaria. Vou fazer a parte pontilhada aqui, só para vocês terem uma noção de como que seria o gráfico completo se ele não tivesse feito essa limitação, tá, gente? Ó, se ele não tivesse feito essa limitação, o gráfico viria lá de cima, passaria pelo zero e daqui ele subiria para cá. Né? Então, o gráfico completo dessa função modular, se ele não tivesse limitado o nosso domínio, seria toda essa estrutura aí. Mas como ele limitou exatamente de 0 a 4, proposital, tá, gente? Para construir exatamente esse triângulo que ele queria. Tá? Era exatamente a proposta. Certinho? Isso aí, gente. Qualquer dúvida, pode estar perguntando aí. Então, a área de um triângulo base, né? Tem 4 de base. Olha quanto é que ele tem de altura. A altura é exatamente essa distância aqui, ó. Nada de querer colocar menos 2, né? Porque você está falando de distância. Essa distância é 2.
Então é base vezes altura dividido por 2. Isso aqui vai dar 8 dividido por 2, que vai dar 4. E aí tá lá nosso gabarito lindo, maravilhoso, letra C. Tá aqui, ó. Esse é o nosso gabarito. Certo, gente? Um minutinho para vocês darem aquela respirada, né, para a gente iniciar o bate-papo de função, de função não, de geometria. Inclusive, olha a telinha esperando vocês aí, ó. Então, agora a gente inicia aí o nosso bate-papo de geometria. Só um pouquinho que ligou a TV sozinha aqui, gente. Já volta aí, só um pouquinho. Pronto, voltei. Os slides ainda não, Gabriel, tá? Mas eu vou encaminhar logo em seguida, assim que a gente encerrar aqui, porque daí eu salvo em PDF e aí eu encaminho lá para vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Que daí eu consigo mandar, inclusive, já com as anotações que eu fiz aqui, tá? Pode ficar de boa, né? Eu ia enviar antes, mas daí eu falei, não, vou fazer as anotações, depois eu encaminho para a galera. Gente, geometria, revisãozinha rápida aqui, então, da parte de geometria. Eu sei que geometria é um assunto muito amplo mesmo, né? Tem um monte de propriedade, mas vamos trabalhar as mais recorrentes, né? Relacionado aí às propriedades básicas. Então, de triângulo, a relação dos ângulos, semelhança, a parte de ângulos internos, ângulos entre paralelas, que você acaba usando isso também na parte da semelhança, né? Quando eu falar de os tipos de figura, então ficar ligado ali quando for um paralelogramo, o que que ele tem? Pô, ele tem dois lados paralelos congruentes. Então, às vezes tem ângulos de referência que te ajudam a resolver o problema, né? O trapézio, pô, tem a base maior, a base menor, mas se ele for isósceles, pô, ele tem dois lados. E aí você pode dividir em triângulos, esses triângulos podem te levar para um teorema de Pitágoras. Então, dentro da geometria, a gente está falando aqui de várias propriedades que podem estar surgindo aí numa questão, tá? No caso da semelhança, cuidado, galera, na parte da semelhança, para não cair em pegadinhas das constantes de proporção, tá? Eu tenho, na verdade, dentro da semelhança de figuras, eu tenho três proporções. Eu tenho a proporção de comprimento, que é a constante K, que a gente chama de razão de semelhança, é a original. Só que se eu saio do comprimento e vou para a área, essa constante não fica K. Ela vai ser elevada ao quadrado. Então eu digo que é K quadrado. Então, tu vai pegar essa constante e vai elevar ao quadrado para poder trabalhar com essa proporcionalidade. E se for uma figura espacial, se for um volume, eu vou pegar a constante de a razão de semelhança, que é o K, e elevar ao cubo para poder trabalhar essa proporcionalidade. Então tem que ficar ligado nisso, tá bom? E aí, além disso, falando sobre círculo e circunferência, área das figuras, tá, gente? A CAF costuma colocar algumas lá no formulário. Agora, digamos, ela está mais acessível, justamente porque no formulário tem algumas expressões da geometria que você pode estar utilizando. Mas áreas de figuras elementares não tem. Então, área de retângulo, de triângulo equilátero, galera. Muito importante, triângulo equilátero. Se vocês puderem anotar aí, ó. Então, área de triângulo equilátero funciona, tá? Então, área de equilátero, tá? Então, é importante memorizar a área de triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, área de qualquer equilátero. E você pode utilizar, inclusive, essa área para a área de hexágonos, né? Porque todo hexágono ele é formado por seis triângulos equiláteros. Então, vai ser 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essas propriedades numéricas básicas de geometria é importante ter ali no Memorex, porque pode estar caindo sim, tá? Quando cai questões de geometria, eles exigem essas propriedades, tá? E aí eu trouxe algumas questões para a gente comentar e aí conseguir visualizar essas propriedades aí geométricas, tá? Vamos começar? Então ali nós temos o triângulo AEF, né? Apresentado aí na imagem.
né? E ele diz ali que a medida de AB e BC são iguais. O que significa isso? Que aqueles comprimentos são iguais. E além disso, ele diz que BC e DE são paralelos, assim como CD e EF. Ah, então, cara, esse exercício tem um monte de regrinhas para a gente analisar. Aí você deve estar pensando, pô, NASA, mas não tem número. É, ele quer que a gente estabeleça uma relação matemática entre esses ângulos aí, tá? E como a gente está falando de triângulo, a principal propriedade dos triângulos em relação aos ângulos é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ok? E a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E aqui, galera, eu vou usar duas regrinhas básicas, né? Que a soma dos ângulos internos é igual a 180 e essa ideia do paralelismo aqui, ó, né? Ângulos alternos internos que são congruentes entre si. Ah, então tem que ficar ligados aí que os ângulos alternos são todos congruentes, os colaterais são suplementares. Então eu vou acabar usando essas duas regras aí, a 1 e a 6, para resolver esse exercício, tá? Quer ver, ó? O fato dele dizer que esses dois segmentos são iguais, isso nos dá um triângulo isósceles, tá? Então aqui, ó, esse lado é igual a esse, né? Se AB e BC são iguais, então quer dizer que os ângulos da base também são, tá? Então aqui, ó, é o ângulo θ também, tá? Então aqui também é ângulo θ. Perfeito? E além disso, tem uma outra propriedade dos triângulos que é sobre o seu ângulo externo, tá? Ó, é sobre o seu ângulo externo. Todo ângulo externo, ele é a soma de dois internos longe dele, tá, galera? Ah, NASA, mas eu não consigo entender essa lógica. Aqui, ó, vou pegar um exemplo de um triângulo qualquer, com medidas mesmo, tá? Vamos supor que esse ângulo aqui seja de 40 graus, aqui seja um ângulo de 60 graus. Então quer dizer que lá em cima vai ser 80, perfeito? Se eu prolongar um dos lados, que é o que eu quero mostrar para vocês, ó, se eu prolongar um dos lados, eu chego à conclusão que esse ângulo é externo ao triângulo. E quanto que vai medir esse ângulo externo? Vai medir 120. E esse 120 é justamente a soma dos dois internos longe dele. É essa a propriedade que eu queria mostrar para vocês. Todo ângulo externo ele é a soma de dois internos longe dele. Então, olha só, dá um confere aqui, ó. Esse aqui é externo, né? Ó, tá vendo? Esse aqui é externo. Então, ele é a soma dos dois internos longe dele. Então, aqui eu tenho 2θ. Perfeito? 2θ. Tá? NASA, mas e aí, como é que eu continuo essa brincadeirinha aí? Dá para fazer? Claro que dá. Ó, agora vem a ideia das paralelas, tá? Agora a gente vai usar as paralelas. Ele está dizendo ali que BC e DE são paralelas, tá? Então aqui eu vou prolongar. BC e DE são paralelas. Então eu tenho aqui alguns ângulos congruentes, galera. Ó, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é alterno interno desse. E ângulos alternos internos, eles são congruentes, tá? É por isso que eu até coloquei da mesma cor. Só que nós também temos, por isso que ele informou para a gente ali uma outra paralela, ó. Olha lá, ó. Eu tenho mais uma paralela. Eu tenho que essa reta aqui, ó, ela é paralela a essa. Olha lá, ó, duas retas paralelas. Então, eu tenho uma sequência aqui de ângulos alternos internos. Ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno desse vermelho. Então, essa sequência de ângulos vermelhos são todos iguais. Olha que legal. Sem essa propriedade, não teria como resolver, tá? A ideia dos ângulos alternos internos aí, tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho ali os ângulos alternos internos. A regrinha do Z, ou seja, se eu fechar um Z, eu tenho dois ângulos de mesma medida. Lindo, né? Ou seja, esse beta que está aqui, ele vem aqui para baixo. Então, ali também é beta. Ó, beta aqui, ó. Conclusão. Os três ângulos internos que eu formei nesse triângulo tem que dar 180 graus. Ah, então, escrevendo, eu vou ficar como 2θ mais alfa mais beta, tudo isso é igual a 180 graus. Conclusão, vou isolar o ângulo θ aqui que ele quer, né? 2θ vai ser igual a 180 menos alfa menos beta. E aí o 2 que está multiplicando
só vai dividindo. Então, 180 menos alfa menos beta, tudo isso dividido por 2. Olha que lindo! Tá lá, letra D. Maravilha! Só marcar. Foi? Massa! Bora para mais uma, gente! Acabando nosso tempo, mas vamos lá. Vamos até o final aí para ver até onde a gente consegue. Questão 16. Clássica, né? Tomara que caia esse ano de novo, ó. Um fazendeiro possui. Essa parte aqui não consigo ler. Vamos ver aqui. Agora eu consigo. Um fazendeiro possui dentro da sua área um terreno triangular disponível. Pretende-se utilizá-lo para a construção de um lago que deverá ter o formato de um quadrado de lado L. A figura a seguir ilustra a situação. O triângulo ABC representa um terreno com a base AB medindo 35 e a altura correspondente igual a 15 metros. Então veja que ele deu a base e a altura desse triângulo. O quadrado DEFG representa o futuro lago. Sabendo que DE e parte de AB e que os vértices anais, sabendo que DE é parte de AB e que os vértices FG do quadrado pertencem respectivamente aos lados BC e CA do triângulo, a medida L dos lados do lago deverá ser igual a quanto? Então vejam que ele deu a base e a altura do triângulo e ele quer que a gente encontre a medida desse lado, desse quadrado, né? Ele contextualizou aí, mas resumindo, o problema é esse, né? Ele deu aqui então a base, né, do triângulo, essa é a base, que vale 35, e ele deu a altura do triângulo também, que eu vou colocar do lado de fora aqui, ó. E tudo isso vale 15, né? E ele quer saber a medida L aqui do quadrado, né? Lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais. Pergunto, olha só, galera, claro que a gente vai usar o triângulo original. E dentro desse triângulo original eu tenho outros três triângulos. Vocês têm ideia de qual deles é o semelhante? Lembrando, caso de semelhança não é parecido. Todos os triângulos são parecidos. Para você identificar a semelhança, você precisa de pelo menos dois ângulos de mesma medida, tá? E ficar ligado. Você tem que garantir que o triângulo grande e o triângulo pequeno tem pelo menos dois ângulos de mesma medida. O terceiro vai ser porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, tá? Então você já pode deduzir, galera, que o triângulo grande, ele não diz que tipo de triângulo que é, tá? Ele diz que é um triângulo qualquer. E os dois triângulos da lateral são retângulos, então, consequentemente, não serão semelhantes ao triângulo original. Acabou sobrando o de cima. Você deve estar pensando, Nasa, mas como é que eu sei que o triângulo de cima é semelhante? Pelo mesmo caso do exercício anterior, tá? Por causa das retas paralelas aqui, ó. O lado do quadrado tem ângulos paralelos, então se eu analisar, ó, esse ângulo é congruente a esse, que é congruente a esse, ó. Percebeu? Então, sim, o triângulo pequeno, ele tem dois ângulos em comum com o triângulo grande, tá? Ô, Nasa, mas beleza, como é que você vai descobrir as medidas do triângulo pequeno se você não tem nada? Pelo contrário, tem quase tudo, galera. Olha só, eu tenho a base dele que é igual ao lado do trio quadrado e eu tenho a altura. Essa altura menor aqui, ó, ela vai ser quanto? Ela vai ser 15, que é tudo, menos a medida do lado do quadrado, menos L. Percebeu ali, ó? Exatamente essa lógica. Agora é só analisar proporcionalidade, base com base e altura com altura, tá? E aí, resolver. Proporcionalidade, a tal da razão de semelhança. Então, escrevendo a razão de semelhança, eu vou ter base do pequeno, L, base do grande, 35. Altura do pequeno, 15 menos L. Altura do grande, 15. Tranquilo? Eu posso simplificar, galera, esse 35 e esse 15 o máximo que eu puder. E dá, né? Porque 35 dá para simplificar por 5 e o 15 também. Isso vai facilitar a minha vida, com certeza vai.
E é isso que eu vou fazer, tá? Então eu vou simplificar por 5 ambos os lados para facilitar o processo, tá? Então aqui simplificando por 5 vai sobrar um 7 e aqui simplificando por 5 vai acabar sobrando um 3. E aí agora multiplicamos cruzado para continuar a conta. Então eu vou ficar com 3L igual a 7 vezes 35, que vai dar 105, menos 7L. Cuidado que esse 7 multiplica todo mundo, tá, gente? Letra para um lado, número para o outro, 3L mais 7L é igual a 105. Então, eu vou ter 10Ls igual a 105. Então, quer dizer que o lado desse quadrado vai ser 105 dividido por 10, ou seja, 10,5. Maravilha! Tá lá a nossa opção, hein? Linda, maravilhosa, letra B. Pode marcar, hein? Aqui, ó, letra B. Show? Mais uma. Vamos ver se vai dar tempo de fazer. Eu acho que essa é a nossa saideira, hein, gente? Nosso horário tá quase se esgotando ali, ó. Só mais alguns minutos, mas vamos nessa. O que que nós temos? A figura a seguir indica um pentágono, é isso? Deixa eu voltar aqui no texto. É isso aí. A figura indica as medidas de três ângulos internos do pentágono convexo UNESP. Além da medida de seu ângulo interno NUP, que é o X ali, indicado por X. A partir desse pentágono foram traçadas as semirretas BU e UEN, que se intersectam no ponto V. Sabendo que o V e o N são congruentes, X é igual a quanto? Bora resolver, gente. Temos aí, ó. Então dá para resolver bem de boa. Não, calma aí, vamos voltar aqui. Ok, vamos resolver. Ele diz aqui, primeira coisa, né, que o V e o N são congruentes. Então, aqui, ó, o V e o N congruentes. O que quer dizer o V e o N congruentes? Quer dizer que eu tenho um triângulo isósceles, tá, gente? Triângulo isósceles quer dizer que os ângulos da base são iguais. Se eu descobrir isso aqui, facilita um monte a resolução. Vai facilitar um monte. O mais interessante, galera, é que esse exercício tem vários jeitos de resolver. Vários jeitos. Aham. E aí depende muito da tua interpretação, tá? Se você enxergar só o pentágono, você vai fazer de um jeito. Mas olha só, galera, se você associar a figura com um todo, junta tudo aqui, ó. Eu vou destacar de vermelho bem grandão, ó. P até V. Aqui. Opa, continua lá. Aqui, aqui e aqui, ó. Que figura que eu acabei de formar? Olha só, eu acabei de formar um quadrilátero, gente. Então, o exercício que era complexo, se eu fosse usar o pentágono, ele virou um quadrilátero, né? Então, ele, na verdade, ele estava tentando chamar a atenção para a gente do pentágono. Mas não, como ele prolongou, ele acabou formando outras figuras. Tem um triângulo isósceles, mas se eu trabalhar com a figura como um todo, eu tenho aqui um quadrilátero. E detalhe, quanto que dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Não dá 360? Sim ou não? Não dá 360? Dá, né? 360. Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Isso aqui é porque eu tenho um quadrilátero. Quadrilátero. Se a gente for somar o que a gente já tem, olha lá, ó, eu tenho até agora, opa, volta aqui um pouquinho. Eu tenho o 102, eu tenho 120 e eu tenho 76. Somando tudo isso dá 298, né? 298. Para chegar a 360, tá faltando quanto? 62. Então quer dizer que o ângulo que está faltando lá em cima vale 62 graus. Como ele é isósceles, embaixo também é 62 graus, galera. Olha só, 62 graus. Tá, Nazi, e agora? Como é que você vai continuar essa conta?
A soma dos ângulos internos de um triângulo dá igual a 180, não? Sim, né? Você já tem dois de 62, né? Soma dos dois dá 124. É ou não é? Somando 2 dá 124. Então quer dizer que o ângulo que está faltando ali é exatamente de 56 graus. Aqui, ó. E o ângulo X com esses 56, eles são suplementares. Olha lá, ó, né? Vale 180 graus. E aí, então, ou seja, o X aqui vai ser igual a 124, tá? E aí o gabarito tá lá bem bonitinho, tá? Ô, NASA, mas se eu fosse fazer pelo pentágono, aí eu teria que usar a expressão, a fórmula da soma dos ângulos internos, né? N menos 2 vezes 180. Mas às vezes o exercício, ele cria uma proposta, mas aí você consegue resolver o exercício de uma maneira um pouquinho diferente. Essas são as habilidades que a gente consegue tirar aí da geometria. Certo, gente? Dúvidas, angústia, trauma, nervosismo, pânico? Foi de boa? Eu sei, gente, é bastante coisa, muita informação, mas é extremamente necessário, tá? Para a gente conseguir discutir aí todas as questões. Lembrando que no nosso próximo encontro, né, você já tem aí a ementa, nós vamos estar trabalhando a parte de geometria espacial, e um pouquinho de trigonometria. Vamos ver até onde que a gente consegue falar aí de funções, relações trigonométricas. Também é um assunto bem amplo, mas a minha ideia também é focar naqueles assuntos que mais caem na prova da CAF. Ok? Vou salvar o arquivo aqui, galera, e aí eu encaminho para vocês exatamente ali com as anotações, tá? E aí a gente vai trocando as figurinhas. Eu peço para o pessoal da organização encaminhar para vocês aí todo o material. Obrigado pela companhia, gente. Foi maravilhoso estar com vocês, tá? Tamo junto. E vou ficar aqui na torcida, tá? Boa semana para vocês, boa noite, descansem. E se precisar de qualquer coisa, eu estou por aí. Valeu! Deixa eu manter aqui as anotações e eu já vou salvar o arquivo para encaminhar aqui para vocês. Então é isso aí. Vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima. Valeu, tchau, tchau.